Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui presentes, e irmãs e irmãos conectados ou que se conectarão oportunamente. A todos, o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão. Nosso tema, no Monte das Oliveiras. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Todos convidados para que tenham a Bíblia à mão e juntos façamos a leitura e depois passemos às meditações. No Monte das Oliveiras. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Este o texto, agora as nossas reflexões. Não recordarei agora, mas observo que este estudo de agora é o 18º episódio envolvendo os últimos 6 dias da presença de Jesus em Jerusalém. Segundo as tradições confiáveis, ele entra em Jerusalém no domingo, o primeiro dia da semana, e estamos na noite de quinta-feira. E de domingo até este momento, teremos ainda outros episódios. Já estamos com o Cristo em Jerusalém há vários dias
e é o 18º episódio para dizer que ele, e não seria diferente em se tratando do Cristo, aproveitou integralmente, totalmente, a sua permanência curta em Jerusalém. Ele sabia que estava vivendo seus últimos dias e não podia adiar de forma alguma a execução da sua tarefa. Isto é também para nós. Precisamos de muito cuidado para não deixarmos para depois os deveres, as obrigações, as atribuições, as responsabilidades que temos, tanto com a humanidade quanto com a espiritualidade. Vamos para o versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Nem sempre, almas queridas, teremos em nós todos os recursos de que carecemos para o enfrentamento dos desafios evolutivos. Todos nós, sem exceção, precisamos em tudo e sempre fazermos a nossa parte, contarmos com os nossos recursos, com as nossas possibilidades. Mas situações se apresentam, problemas chegam, lutas chegam, em que nos reconheceremos sem forças totais, sem todos os recursos para o enfrentamento e a vitória. E Jesus nos dá o exemplo no versículo 40. Ele, em que pese a sua excepcional condição, não dispensou, não podia dispensar a assistência do Pai e até mesmo a assistência de seres angélicos, como veremos no estudo nos minutos próximos. Reconheçamos assim, humildemente, que necessitamos da presença da espiritualidade em nossas vidas, sempre. Não para transferirmos à espiritualidade a parte que é nossa, mas para que possamos aurir na espiritualidade as forças complementares, suplementares, reconhecendo a relatividade das nossas condições. Versículo 41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, não muito, portanto. Ali, pondo-se de joelhos, orava. Vimos no versículo 39
que ele vai para o Monte das Oliveiras, acompanhado dos discípulos, e para orar ao Pai de maneira muito especial, ele se isola por alguns minutos. Isto também é material de estudo e de reflexão. Ora, estaremos acompanhados pelas pessoas queridas, o que se dá com muita frequência quando vamos aos templos religiosos. O católico precisa se organizar para estar na missa ou nas missas, como os nossos irmãos evangélicos necessitam da frequência ao culto, como os espíritas necessitam da frequência aos centros espíritas. É certo que Deus está em toda parte, é certo que podemos nos conectar com Deus a todo momento e em todo lugar, mas dada nossa precária condição espiritual, ainda necessitamos dos templos, onde nos reunimos àquelas almas que pensam como nós, que sentem como nós, que buscam como nós, criando assim uma egrégora, uma vibração diferente, onde a soma das orações, a soma do magnetismo individual vai contribuir poderosamente para a nossa melhoria, para a nossa sustentação. Mas vemos no versículo 41 que também necessitamos de orar à parte, de meditar à parte, buscando a solidão, não como fuga, mas como recurso para favorecer a conexão com a espiritualidade. Em tudo o equilíbrio, ora a presença nos templos, ora o estudo em casa, a prece em casa, ou em contato com a natureza, na solidão, para que melhor possamos sentir a presença do alto através de uma conexão mais profunda. Versículo 42, dizendo: Pai, na oração, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que cálice é este? Jesus estava pedindo para não sofrer? Certamente não era este o seu pedido. Jesus estava pedindo ao Pai que ele fosse poupado da prisão, do processo, da tortura, da condenação, da crucificação e da morte. Guardo comigo a convicção inabalável de que Jesus em nenhum momento titubeou na sua fé, na sua confiança. Ele sabia a que viera. Ele sabia que passaria por tudo o que passou. Este cálice necessita ser
entendido de outro modo. Ele sabia que Judas Iscariotes, um dos 12, vinha estabelecendo tratativas com o templo, com o sinédrio, com os sacerdotes, os políticos, religiosos, dominadores da época. E ele sabia que a qualquer momento os soldados chegariam para efetuar a prisão com o discípulo Judas, se comprometendo de maneira severa e profunda. Jesus aceitava passar por todas aquelas experiências. Ele queria passar por todas essas experiências, porque ele sabia que nós precisaríamos do Evangelho, mas necessitaríamos também da sua exemplificação, porque ele veio basicamente para estas duas coisas. Veio para nos ensinar como se vive e veio para nos ensinar como se morre, para que se morre, por que se morre. Assim, Jesus aceitava passar por todas aquelas circunstâncias, experiências e dores, mas na sua aflição, na sua angústia, ele se lembra do amigo frágil e equivocado, Judas Iscariotes, e ele pede ao Pai que o cálice relacionado ao discípulo não se dê. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, aceito a oportunidade do sacrifício, aceito a oportunidade da renúncia, aceito a oportunidade do testemunho, mas, se possível, que o discípulo equivocado não leve às últimas consequências o seu engano, porque isto trará para ele um sofrimento prolongado e difícil de superado. Como sugestão de leitura, o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 151, Rogar, baseado neste versículo de Lucas. E Emmanuel, em parte do capítulo mencionado, nos sugere: aprendamos a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Enquanto esperamos pela providência de Deus, permaneçamos nas tarefas que nos estão confiadas. O cristão não cruza os braços. O cristão não se senta, não se deita, não se acomoda, não se entrega à preguiça, esperando que Deus tudo faça. O Cristo a todo o tempo trabalha, serve, doa-se. E por isso, Emmanuel anota no capítulo mencionado:
Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E neste momento, como consta do versículo 43, aparece-lhe um anjo, um espírito angélico que o confortava. Ou seja, mesmo quando aparentemente sós, nunca estamos efetivamente sozinhos, solitários, esquecidos, marginalizados ou abandonados. Deus está conosco. O Cristo está conosco. A espiritualidade conosco sempre. Há uma página linda no livro Viajor, de Emmanuel e Chico, o último capítulo. Deus está contigo. Não obstante exclamares, muitas vezes desconsoladamente, como me sinto só. Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo devidamente. E a partir daí, Emmanuel começa a nos recordar: Deus está na terra que pisas, na natureza que te oferece o fruto, nas estrelas que cintilam, no ar que respiras, em tudo. Nada, portanto, de nos queixarmos, de nos desesperarmos, de blasfemarmos, permitindo-nos pensar que Deus nos tenha abandonado. Deus não nos abandona, mas as provas chegam para que possamos dar testemunho, demonstração da nossa fé, da nossa confiança, da nossa coragem, da nossa paciência, da nossa humildade. E no versículo 44 vemos que, estando em agonia, Jesus, orando ainda mais intensamente, o seu suor torna-se em grandes gotas de sangue. Quem narra isto para nós é Lucas. E Lucas era médico. E, portanto, Lucas valorizou este detalhe da sudorese em forma de sangue, explicando à luz da ciência dos nossos dias o que aconteceu. Era tanta a angústia do Cristo que ele teve um estresse intenso. E com isto, os vasos sanguíneos periféricos dilataram-se e ele teve uma hemorragia momentânea. E assim o seu suor se apresenta também sanguinolento. Este sangue, reflexo do estresse intenso em que Jesus se encontrava naquele momento, porque ele sentia a pressão daquela hora, a ansiedade daquela hora,
o sofrimento daquele momento, embora ele estivesse seguro, confiante, ele não pôde isentar-se daquela angústia em face do momento doloroso, das experiências dolorosas que estavam por vir. Versículo 45 e 6. E ele se levanta da oração, vai na direção dos discípulos. Não estou lendo, apenas registrando agora, e acha-os dormindo de tristeza. Os discípulos estavam informados sobre o que estava por vir. E eles que amavam o Mestre, além do cansaço de todos aqueles dias, cansaço de uma vida toda, cansaço daqueles 3 árduos anos de compromisso com o Evangelho, além do cansaço, eles também estavam tristes e não resistem ao sono e dormem. E Jesus diz para eles: por que vocês estão dormindo? Levantemo-nos e oremos, para que não entreis em tentação. Nesta passagem curta, no versículo 40 e no 46, por 2 vezes, Jesus concita aos discípulos a vigilância, a oração, para que eles estivessem, quanto possível, preparados para não se entregarem à tentação da depressão, a tentação do estresse patológico, da ansiedade patológica, a tentação do desespero, a tentação da aflição inútil, a tentação do abatimento emocional, espiritual. Então nós precisamos, em nossas dores, em nossas dificuldades, sejam quais sejam, nos recordar desta passagem do Evangelho. Jesus, na iminência da prisão, do processo, da crucificação, da morte, busca a solidão positiva, acompanhado dos discípulos, afasta-se deles por alguns momentos e entra em estado de prece profunda, se conecta com o Pai, porque Ele, que não falhara em momento algum, não podia, não queria falhar naquele momento. E Ele não quer contar somente com as suas forças. Humildemente reconhece a necessidade de Deus e busca o Pai, como vemos nesta passagem. E em relação ao versículo 46, uma sugestão de estudo, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87, por título Por que dormis? E em parte deste capítulo, Emmanuel nos ensina. Nos ensinos fundamentais de Jesus,
é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Ouçamos, a indagação é esta: por que estáis dormindo? E Emmanuel diz: ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Que a dor, que o sofrimento, que as lutas, as dificuldades nos encontrem sempre no estudo do Evangelho, no serviço do bem desinteressado, para que a nossa prece não seja um petitório infindável, sem lastro, em nossa confiança, através do bem que possamos fazer. Que trabalhemos mesmo por entre dores, que trabalhemos mesmo por entre tristezas, que trabalhemos mesmo por entre mágoas, por entre dificuldades, certos de que o Senhor nos vê, nos observa, nos ampara, nos assiste e nos guarda a todo o tempo. Gratidão, com votos de paz e segurança em Cristo Jesus.